Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo como que eu criei um teaser incrível sobre um filme de faroeste. Todo o conteúdo completo ali, utilizando as inteligências artificiais. Então já sabe, se inscreve no canal, dá um like no vídeo aí, que esse conteúdo vale ouro. Bora pra tela do computador. Bom, pessoal, na prática, nós resumimos todo o nosso conteúdo sempre em 4 passos, que é, primeiro, você criar uma história, né, um roteiro. Segundo, você transformar ali, criar as cenas, as imagens do seu vídeo, do seu filme. Terceiro, você transformar essas imagens em vídeo. E quarto, você fazer a edição ali juntando as cenas, tá? Então essa é a base, né, o princípio de tudo, beleza? Então o primeiro passo do nosso teaser, né, no meu caso do faroeste, você para qualquer outro vídeo que você queira fazer, você precisa ter a base da sua história, tá? Então todo filme, todo vídeo começa com uma história. O que vai acontecer no seu vídeo? O que vai acontecer nesse seu teaser épico, né, no caso? E aí, claro, pode ser algo mais simples ou algo um pouco mais complexo, sempre lembrando que tenha um começo, meio e um fim, beleza? E claro, se você não tiver muita criatividade, se você não consumir muito vídeo para você poder ter essa criatividade, né, expandida, eu no meu caso, como eu consumo muito conteúdo no YouTube, tanto aqui no Brasil quanto na gringa, eu consigo ter a criatividade um pouco mais florada e um pouco mais fácil para mim criar as minhas histórias, os meus vídeos. Caso você não tenha, cara, hoje em dia com o GPT, troca uma ideia com o GPT, então manda lá, GPT, eu queria criar uma história sobre o faroeste, me dê algumas ideias, me dê 10 ideias para eu fazer um teaser épico ali, com começo, meio e um final surpreendente. Claro, ele já vai te dar um monte de ideia, e aí você vai trocando essa ideia com ele ali, vai batendo esse papo, afinando o machado ali da sua ideia, né, conversando, ajustando alguma coisinha ou outra, para chegar num projeto bacana. Hoje não é mais desculpa para quem não tem muita criatividade, é só jogar no GPT que ele vai te trazer ideias, beleza? Abrimos o nosso GPT numa conversa comum, tá? Não é nenhum GPT de assistente, nada, nem no meu mestre dos prompts, é simplesmente um GPT comum. Olha, minha ideia é criar um cenário épico do vilarejo, e a câmera começa por uma águia, né? Então tá aqui, ó, a cena começa por uma águia, e aí a câmera desce e vai para o vilarejo, depois tem um cartaz de procurado. Então basicamente tá aqui o meu roteiro, tá? A minha história tá aqui contada com o GPT que ajustou comigo, beleza? Claro, eu tive a ideia e ajustei aqui com o GPT. O primeiro passo, o primeiro check que você tem que fazer aí é a sua ideia. Então você começa a criar imagens e algumas vezes até gastando crédito ali sem nem saber qual que é a sua ideia. Então não faça isso. Primeiro monta a sua ideia, monta o seu roteiro e depois você vai para o próximo passo, beleza? Beleza, Bergamo, então temos a nossa ideia, o nosso roteiro criado, tá? E aí sim a gente vai para o nosso segundo passo, que é transformar o nosso roteiro em cenas, tá? Em cenas estáticas nas imagens, beleza? E aqui, pessoal, eu sempre falo, né, para quem me acompanha, tem diversas IAs hoje no mercado e vão surgir novas, e todo dia tá surgindo novas IAs que criam imagens, tá? Você fica livre para você utilizar qual você gosta mais. Leonardo aí, LTX Studio, Nano Banana agora, uma baita de uma novidade, né? O Nano Banana é muito bacana para dar consistência no personagem, para mudar o ângulo do cenário. Eu vou trazer um vídeo aqui, né, para o canal aqui e para minha área de membros também. Eu tô devendo esse vídeo, mas vou tentar fazer na próxima semana. Midjourney e, no caso, né, o FreePic aí, o que eu utilizo aqui é o FreePic, pois dentro do FreePic eu tenho todas essas IAs. Não tem, né, o LTX Studio. Então, se você quer dar consistência no personagem, fazer o mesmo personagem, eu recomendo você utilizar o LTX Studio. E eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou mostrar agora aqui na tela como que você faz isso, tá? Para você ter a consistência total do personagem. Então depois você assiste esse vídeo, eu vou deixar no descritivo também, beleza? Caso você queira criar imagens que mudam o ângulo do cenário, aí você vai utilizar o Nano Banana. E eu utilizei, né, em uma das cenas aqui, eu utilizei o Nano Banana e vou mostrar para vocês. Bom, no meu caso, pessoal, para esse vídeo específico, eu utilizei o FreePic, mas também utilizei ali o Nano Banana, que nem eu comentei com vocês, para talvez mudar o ângulo da cena. E claro, pessoal, que às vezes dá errado, às vezes sai alguma fora do contexto que você estava pensando. Isso é normal, né? As IAs estão em constante evolução, então às vezes acontecem erros, nós precisamos refazer, beleza? Isso é normal, eu já deixo esse alerta antes, tá? Por isso que é a importância de você tentar fazer com calma aí, para poder criar um prompt mais completo possível e não gastar créditos, né? Então, pessoal, no meu caso, ó, se eu colocar um prompt aqui só a nível de exemplo, a geração de imagens, eu não gasto crédito, é gratuito, né, para mim, desde o momento que você paga um plano maior deles ali, um plano mais avançado. Hoje tá o valor de R$ 1.300 por ano, então para mim faz muito sentido, para mim é muito viável do que você ficar tendo que ter diversos Gmails em várias outras IAs.
eu concentro tudo aqui. Para criar as imagens eu tenho o Seedream, que é muito boa, tem o Flux, que é top, tem o Google, onde ele tem o Nano Banana, tem o Mystic, que é muito bacana também. E aqui embaixo tem outros, como o Ideogram, GPT, Runway, que eu particularmente não utilizo muito. Eu sempre utilizo mais esses primeiros aqui, esses 4, né? Até o Mystic que eu utilizo muito também, tá? Na hora de você criar suas imagens, procura aí algo que faça sentido para você, para o seu momento financeiro. Caso você não queira investir, né, na criação de imagens agora, você pode utilizar aí Leonardo aí, que é gratuito, você vai ter ali créditos diários, então todo dia você recebe um tanto de crédito para criar suas imagens. O LTX, mesma coisa, você recebe ali um pouco de crédito todo dia para criar suas imagens, tá? Bom, dito isso, pessoal, aqui você pode estruturar um pouco mais o prompt, tá? Mas de forma resumida, o que eu fiz? Eu pedi agora para o GPT criar, né, transformar todas as nossas cenas ali, ele separou em 7 cenas, cada uma detalhar, né, com um prompt bem realista para a gente transformar isso na imagem. E aí ele me respondeu aqui, então, por exemplo, cena 1, o voo da águia, e aqui ele criou um prompt, tá? Um prompt bem basicão, bem tranquilo para a gente poder transformar ela em imagem, né? Então vamos lá. Então aqui no FreePic nós colocaremos o nosso prompt. Aqui escolhe qual modelo você gostaria, então vou colocar aí, exemplo, o Mystic, tá? O Mystic Fluid aí, que é um dos que eu gosto bastante. Aqui embaixo a gente deixa 2 imagens mesmo, ou coloca 4, né? No meu caso, que é gratuito, poderia colocar 4. E aqui sempre alterar ali a dimensão para 16:9, que é o nosso tamanho para criar os vídeos ali para o YouTube, beleza? E aí você coloca aí Generation. E aqui, pessoal, a nível de exemplo, eu vou criar agora também o Seedream aí para vocês verem o resultado, a diferença, né? Vamos criar 2. E vou criar também 2 do Nano Banana. Assim a gente já faz vários testes e eu mostro para vocês o resultado, beleza? Pessoal, criou as imagens aqui. Importante eu falar para vocês, tá? O meu vídeo do Faroeste já está criado. Eu já criei antes, rodei campanha, subi no meu canal. Então eu tô fazendo aqui a nível de exemplo. Estou ensinando como que eu fiz, mas o meu vídeo já está criado. Então você vai ver que as cenas vai estar diferente do meu vídeo lá, porque eu já criei ele, beleza? Só a nível de exemplo mesmo. Então, ó, vamos lá. Aqui no Mystic, tá? No Mystic aqui é 2.5 Fluid, criou umas cenas bem bacanas, ó. Achei que ficou bem interessante. Daria tranquilamente para a gente poder utilizar, né? Aqui no Seedream, pessoal, ele buscou um 4K aqui, bem legal também, achei que ficou muito realista. E ele colocou aqui tipo um brilho, um efeito que eu não gostei muito, tá? Então sai um pouco da realidade. E o Nano Banana também ficou bem bacana para a ideia que a gente estava querendo. No meu caso, que eu já tinha criado, estava aqui, ó. Essa foi a cena 01 que eu criei, beleza? Então, pessoal, aqui, basicamente, o que você faria nesse caso? Qual que você gostou mais? Eu gosto de fazer o upscale. Então, por exemplo, vamos supor que eu gostei dessa cena aqui. Agora eu viria aqui em upscale e deixaria ela um pouco mais nítida, um pouco mais realista, tá? Só dando um upscale aqui já melhora muito a qualidade da imagem, beleza? Feito o upscale, ó, você já vai ver uma boa diferença, pessoal, tá vendo? Se você reparar no... Não sei se você tá vendo aí que eu tô gravando na tela, né? Mas... o rosto da águia, os detalhes lá embaixo da terra, né? Muda um pouco e são detalhes que fazem toda a diferença na hora de você criar o seu vídeo, beleza? Bom, agora vai uma dica muito importante. Na hora de você fazer o download, pessoal, eu sei que o JPEG, né, normalmente o PNG tem mais qualidade, mas eu estou fazendo o download em JPEG por conta de, na hora de subir, transformarmos isso em vídeo, as IAs ali, que, por exemplo, o VO3 ou o Kling aí, ela tem um limite. Então, por conta do upscale, se você faz o download em PNG, ela pode ficar muito pesada e aí você não vai conseguir transformar ela em vídeo, né, nas IAs, dependendo do tamanho máximo do arquivo. Então, eu já estou fazendo o download em JPEG, beleza? Fizemos o download aqui em JPEG, o que eu faria agora? Viria aqui na pastinha, eu gosto de organizar como assim, por exemplo, cenas e imagens, né? Então eu viria aqui e colocava assim, ó, cena 01, para mim saber que essa cena é a 01 na hora de criar o nosso vídeo. Colocaria aqui então dentro das imagens, né? E depois você vai ter a sua pastinha ali de cenas em vídeo, tá? Então, basicamente, pessoal, agora é só você criar as outras histórias. Você criaria agora aqui a cena 2, a cena 3, a cena 4, fazendo o upscale ali de toda cena por cena, tá? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas basicamente esse é o processo. Eu não vou fazer aqui todas as cenas por cenas, porque você já entendeu o processo, né? É só você transformar o seu prompt em imagem, beleza? Até você chegar nesse resultado, onde você já tem todas as suas cenas ali com upscale renomeada ali, como cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, cena 6 e cena 7, tá? E aí a cena final, onde simplesmente não tem ninguém. Tenho minha pastinha, tenho todas as cenas criadas, beleza? Esse é o nosso segundo passo. Vamos pro próximo passo agora. Só faltou eu falar das cenas do Nano Banana ali, do ângulo de câmera, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês
para ficar um vídeo bem completo. Suponhamos que eu quero seguir o personagem consistente. Aí você vai assistir o meu outro vídeo lá, né, onde a gente utiliza a LTX para dar consistência. Aqui no FreePic também é possível, tá, pessoal? Aqui em Imagem Generator, por exemplo, no caso do Flux Context, você iria colocar um seed, né, que é o código para você depois colocar e dar consistência no seu personagem. Mas ainda assim, ele muda um pouquinho as características. Então quando quero criar personagens consistentes, eu utilizo o LTX, né, conforme eu ensinei nesse outro vídeo que eu deixei para vocês. Beleza, Bergamo, eu quero utilizar o FreePic, mas eu quero só mudar o ângulo da câmera. Então o que você vai fazer? Abre o seu FreePic, procura aí Imagem Editor, né? Então normalmente ele pode estar aqui, ó, em ferramentas, ó, Imagem Editor, e aí você sobe a sua imagem para cá. Beleza, subi minha imagem para cá. O que eu vou fazer agora, pessoal? Presta atenção. No novo chat no GPT comum, você vai pedir para ele assim, ó, crie um prompt bem detalhado, alterando o lado da cena. Ou seja, quero a câmera agora nas costas do nosso homem aí, te entregar um prompt detalhado invertendo o lado da câmera, certo? Isso eu tô fazendo num chat comum, beleza, pessoal? Beleza, ele me deu um prompt aqui bem bacana. Volto no meu FreePic, colo o nosso prompt e aqui em alto, galera, ó, alto, clico aqui em modelo, eu vou alterar pro Nano Banana, tá? E aí você pode criar uma ou duas imagens, né? E eu vou criar aqui a minha imagem. Essa é a forma de utilizar no FreePic. Vamos ver o resultado. Caso você não tenha o FreePic, o Nano Banana, pessoal, por enquanto ele está deixando as pessoas utilizarem de forma gratuita. Acredito que em breve vai começar a cobrar e vai fechar, né? Não sei. Mas, por enquanto, tem muitas pessoas utilizando gratuito e conseguindo fazer diversas coisas. Então, você pode abrir aqui o Google AI Studio e vai estar aqui, ó, Nano Banana. Então, não tenho o FreePic, não quero usar o FreePic. Abre o Nano Banana na sua tela aí, no Google Studio. Aqui no maisinho, ó, você vai fazer o upload da sua imagem, tá? Então, vou fazer o upload da minha imagem aqui, ok? E vou colar o meu prompt aqui também, tá? E aí você pode confirmar o seu prompt aí. E tá vendo, pessoal? No Nano Banana criou, ficou perfeito. Mudou o ângulo do cenário, mantendo totalmente o mesmo cenário, porém, conforme eu falei, a porta e o xerife na frente da porta, tá? Só para você ver de exemplo, não foi essa cena que eu usei, tá? Tá vendo? A minha que eu usei foi essa. Porém, ficou muito bacana. Se bobear, ficou até melhor que a cena que eu usei. Mas é isso aí, ó. Então, aqui no Google Studio, o Nano Banana, eu vou trazer um vídeo pro canal aqui. Eu vou trazer um vídeo bem completo, porque essa ferramenta ela é fantástica. Principalmente para mudar essas questões de ângulo de câmera, cara. Isso é sensacional, tá? Aqui no FreePic, ele mudou também. Porém, o primeiro aqui, ó, ele ficou do lado esquerdo ali, né? Então, se eu for fazer a volta nele, não vai fazer sentido. Ele vai estar do lado incorreto. Mas também criou, tá? Então ficou essa daqui. Já a segunda imagem, ele mudou a questão da orientação, né? Eu queria 16:9 e ele fez quadrado. O que eu teria que fazer no FreePic aqui era salvar a imagem dessa forma, por exemplo. Então, às vezes acontece isso também, tá? E o que eu teria que fazer aqui agora? Vim aqui, ó, em resize aqui, né? E mudar aqui, aumentando para 16:9 e pedir aqui para ele expandir a imagem, tá? Então é um pouquinho mais trabalhoso nessa questão. Então, se você quer mudar o ângulo da câmera, entra no Google Studio mesmo, que tá gratuito, aí você consegue subir a imagem e mandar o seu prompt detalhado, que ele já vai transformar o ângulo daquela mesma cena em um ângulo diferente. Beleza, pessoal, agora nós vamos para o passo 3, onde a gente vai transformar nossas imagens e dar vida a elas, né? Transformando elas em vídeo. E aí entra o meu produto, né? O meu mestre dos prompts aí, que nem eu comento sempre nos vídeos, não é obrigatório aí você comprar, você consegue fazer também por conta própria, subindo aqui num chat convencional, num chat comum. Você também vai conseguir tranquilo, tá? Eu sou bem honesto e transparente com todo mundo aí. Porém, com o meu mestre dos prompts, você vai ter um atalho gigantesco, pois eu já programei ele com vários erros e acertos para estruturar o prompt ideal, né? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês agora aqui na tela. Quando a gente abre o nosso mestre dos prompts aqui, a gente pode pedir para ele, conversar com ele, né, até chegar no resultado final. Principalmente agora que a gente já tem as imagens, facilita muito mais. Então, como que eu faria isso? Subiria a nossa imagem aqui primeiro e pediria para ele qual que é a nossa ideia do vídeo. Bom, a minha ideia do vídeo é começar a câmera na águia e a câmera dar um zoom para o vilarejo, algo cinematográfico, uma coloração cinematográfica, 4K. Então, basicamente, ele é um baita de um atalho para você não ficar errando nos prompts e gastando os créditos para transformar em vídeo, porque aí sim, para transformar uma imagem em vídeo, você precisa de crédito e normalmente é caro um pouquinho nas ferramentas, tanto o VO3 quanto a FreePic, como eu vou te mostrar agora na tela. Sobe a cena 2 também, e aí você vai contar para ele. Bom, esse nosso vídeo vai partir da cena 1 e vai encerrar na cena 2, beleza? E aí você até pode colocar, pessoal, para não ter conversa, só o som ambiente. Porém, o som ambiente eu vou mostrar para vocês que é um pouco mais complexo. Nesse nosso caso, não vamos conseguir fazer, vamos ter que fazer a parte, tá? Então é o próximo passo, eu vou te mostrar o motivo, tá? Então beleza, ele criou o nosso prompt, agora a gente copia o nosso prompt completo aqui
e cola na ferramenta que transforma em vídeo. Bom, então agora nós vamos para o nosso quarto passo, onde a gente vai criar ali as nossas cenas, as nossas imagens e transformar elas em vídeo, né? Então a gente vai utilizar umas IAs, né, que utilizam o Frame Start e o Frame End, né, onde a gente consegue dar sequência na história da forma exata que a gente quer. Adianto para vocês que dá um pouco mais de trabalho, acontece erros, tá? Eu vou mostrar isso tudo na prática agora para vocês. Caso você queira uma câmera contínua, né? Eu quis optar por isso, então vou mostrar para vocês na prática agora, tá? Gemini, né? Então eu já vou partir um pouco do princípio que você já tem a noção básica, né? O Gemini, a gente sobe uma imagem aqui, porém no Gemini nós não conseguimos subir, no momento que eu estou gravando essa aula, a imagem final. Então o Start Frame está aqui, eu não consigo subir o frame final, o end frame ali. Então não faria sentido para mim criar esse modelo de vídeo onde eu quero que comece de um jeito e termine do jeito que eu solicitei. No Gemini eu não consigo trabalhar. No Flow Labs, pessoal, eu consigo trabalhar. Porém, não conseguimos hoje com o VO3, é onde sai o áudio, onde sai o som ambiente. Ele só faz você partindo do princípio de uma imagem, mas sem você dar a imagem final. Por exemplo, vou bem na prática para vocês. Se eu subir aqui a imagem da nossa águia, correto? Ok, vou lá e colo o nosso prompt. Bom, se eu der o Enter agora, tá vendo aqui, ó, VO3 em modo paisagem, VO3 Fast, que é o mais econômico, com som perfeito. Eu já poderia criar, porém, não coloquei o meu frame final. Quando eu coloco o meu frame final, o que acontece? Cena 2. Ele automaticamente, pessoal, vai mudar do VO3 para o VO2. Eu acredito que isso vai ser curto prazo. Estou gravando esse vídeo aqui e sei que isso vai mudar em breve, porque é uma atualização básica para eles fazerem, né? Ou seja, eles colocarem áudio, som ambiente, no formato de início de frame e final de frame. Então hoje, quando a gente faz isso, ó lá, ele dá o erro, tá vendo? Esse recurso não está disponível no VO3, apenas no VO2. Porém, como eu falei, o VO2 não sai áudio, tá? Então, pessoal, é isso que acontece. Essa é uma dificuldade que a gente tem aí para criar esse teaser épico aí. A gente também tem que fazer o som ambiente depois, tá? Lembra, pessoal, da forma que eu tô falando para vocês aqui, que eu quero que já montar todo o meu roteiro. Se eu não quisesse montar, eu criaria sem o frame final e pegaria o frame que ele fosse me dar ali, só que aí vai sair um pouquinho do contexto, pode fugir um pouco da minha história. Eu quero manter a história com as minhas imagens que eu já criei. Dá para fazer sem, com o som já natural, nativo. O que eu teria que fazer? Tirar o frame final e mudar aqui para o VO3. Aí sim vai sair um som ambiente, certo? Porém, como eu falei para vocês, eu quero que termine daquela imagem que eu criei. Então aí não tem jeito. Beleza, pessoal? Então deixar isso claro para as pessoas aí que estão fazendo, que vão tentar fazer o seu teaser épico aí, que o som ambiente elas vão ter que fazer a parte, beleza? Ó, pessoal, vamos lá. Criou, né, o VO3 com áudio, porém sem o meu final. Vamos lá. Você vê que tem som ambiente, tem sino, tem cavalo, perfeito. Se eles colocarem áudio e der a opção para nós colocar a frame final, vai facilitar muito para você fazer esse tipo de conteúdo, tá? Bom, se você quisesse continuar, né, dessa forma, o que você teria que fazer? Salvar aqui o frame final, como eu já expliquei em vídeos anteriores aí, né? Abrir aqui, clicar com o botão direito, salvar o frame e dar sequência à sua história, né? Mas no meu caso, como eu falei, vamos seguir as nossas imagens. Então ele fez aqui em cima. E aí você vai ver que não vai ter áudio, tá? Então tá aí, tá vendo? Criou bem bacana, porém, como eu falei aí, sem áudio, né? Bom, beleza. Quando eu falo que o FreePic é muito bom, é por isso, pessoal. Aqui em Video Generator, aqui, ó, você vai ver que ele te dá várias opções. Eu consigo transformar vídeo aqui dentro também. Porém, não existe plano que os vídeos sejam gratuitos, né? Pelo menos o meu plano, que é um dos bons ali, mesmo assim, ele consome créditos para você poder criar vídeos. Então, o consumo é grande, é alto, tá? São vídeos ali que consomem 500, 1000 créditos. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Presta atenção. Se você vem aqui em modelos, tá? Você vai ver que ele te dá algumas opções. Por exemplo, ó, Kling 2.5, que é um que já tem opção de áudio. Porém, tá vendo aqui, ó, Start, ou seja, eu só consigo subir a minha cena inicial, não consigo subir a minha cena final, tá? Google VO3, mesma coisa, ele utiliza o Gemini, então eu só consigo subir a minha cena inicial. Se você rolar para baixo, você vai ver outros aqui, ó, Seedance, que aí sim tem o Start e o final, tá vendo? Então aqui já faria sentido, porém, como eu falei, não sai som. Mesma coisa o Hailu, já tem a opção Start e End, então também daria para a gente criar essa história. Nesse caso, pessoal, ó que bacana, Unlimited. Então nessa função de vídeo Hailu aqui, eu não vou gastar crédito
tendo esse plano de R$ 1.300 do FreePic, tá? Então fica essa dica para vocês aí. Aí você consegue criar vídeos aí ilimitados no Hailu, que você tem o Start e o End, e no Van 2.2 também está ilimitado, só que só tem o Start. Importante eu dizer, isso aqui muda sempre, pessoal. Hoje eles fizeram alguma promoção que está ilimitado, amanhã pode estar cobrando crédito, sempre eles estão alterando isso, tá? E aqui embaixo, mesma coisa, a gente tem várias opções, ó. Kling 2.1, Start e End, ó, faz total sentido. E normalmente é muito boa essa ferramenta de Kling também, né? É estilo VO3. Vou dar esse exemplo para vocês. Vou fazer com esse aqui agora, só para mostrar, né? Exemplificar para vocês como ficaria. Então aqui, vou subir a imagem inicial, clico no quadrado aqui, pego a minha cena inicial, usar imagem. End imagem, clico, pego a minha cena, segunda cena, uso imagem, já ficou as duas aqui. E aqui eu coloco o nosso prompt, tá? Então é dessa forma aí que você faz utilizando o FreePic, né? Cena inicial, cena final e o seu prompt, tá? E aqui você tem até em Advanced aqui, ó, você consegue negativar prompt também, beleza? Mas vamos lá, vou gerar só para nível de exemplo para vocês. E como você pode ver, ó, 500 créditos, beleza? Então, galera, como eu falei para vocês, vai consumir um pouco de crédito ou você vai utilizando aí o seu plano do VO3. Vou mostrar para vocês como ficou aqui só a nível de exemplo, beleza? Então, pessoal, recado rapidinho aí. Se você está gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda a criar novos conteúdos. E lembrando, vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo do nosso gerador de prompt, tá? Onde está bem detalhado ali, além de acesso à área de membros, onde eu coloco várias videoaulas e estou sempre atualizando o conteúdo, beleza? Bom, o vídeo ficou pronto, vamos dar uma assistidinha aqui. Agora, pessoal, a gente tem que criar a próxima cena, que simplesmente é a segunda, ou seja, a cena que terminou esse vídeo, ela vai começar agora no próximo vídeo. Então, aqui nós vamos subir a nossa próxima cena. Então tá aqui, ó, cena 1, cena 2. Agora a inicial é a cena 2, que terminou aquele vídeo. E aí nós vamos partir para cena 3, tá? E assim sucessivamente. Então fizemos o vídeo da cena 1 para cena 2. Tá? Então, início, final. Agora vamos fazer da cena 2 para cena 3. Então a gente traz o bloco para cá. Então, ou seja, para cena 2, transforma em cena 1 e vem a outra cena 3 para cá. E assim sucessivamente ao longo do vídeo, tá? E então, mesma coisa fazemos no GPT. E aí eu incluí aqui, tá? Sem acontecimentos surreais, para ele colocar um prompt ali, coisas distorcendo. Então é sempre bom você detalhar o máximo possível na criação do seu prompt, tá? Já gerou para mim. Nós vamos lá e vamos fazer agora a cena 2 na cena 3. Vou fazer no Flow Labs, tá, pessoal? Então, acabou de criar, vamos assistir. E aqui, pessoal, foi bom que aconteceu esse erro, porque, ó, vou mostrar pra vocês. Então, o que aconteceu? Ele começou aqui mostrando a cena 1, legal, perfeito, só que ele deu um zoom aqui, meio que cortando o take. E eu não quero que tenha alterações de cenário, eu não quero que tenha mudança de take. É mais difícil, eu poderia fazer dessa forma, tranquilo. Tem muitos filmes que às vezes tem essas cortes de take, muda de câmera. Nesse estilo que eu tô fazendo, eu quero que a câmera fique sempre contínua, tá? Então acho que é muito bacana e prende mais a atenção das pessoas. Mas confesso que é mais difícil, vai acontecer alguns erros, tá? Então se você for iniciante, faz trocando o ângulo da câmera, não tem problema. Eu quero fazer algo um pouco mais avançado, seguindo sempre a mesma câmera, beleza? Então o que eu fiz? Eu reforcei no mestre dos prompts aqui que eu quero algo contínuo, uma câmera contínua, simplesmente que não tenha mudança de take, tá? E aí ele refez o prompt para nós. Pessoal, o que pega? O VO2, ele é meio burrinho. O VO2 ele ainda tá um pouco desatualizadão, então ele faz umas paradas muito loucas às vezes. Então, nessa questão de você pôr start frame e end frame, você vai penar um pouquinho utilizando o VO2, tá? Se Deus quiser, em breve o VO3 atualiza essa parte, a gente consegue aí fazer muito mais fluido, muito mais rápido, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu fiz aqui utilizando aí o Seedance Pro, tá? No FreePic, e para mim o resultado ficou melhor, tá vendo? Ó, ele ainda assim fez uma parada meio louca ali, mas conseguiu ficar na câmera contínua, ó. Ele mudou aqui a cena e veio para o nosso pôster ali de Wanted, né? No Flow ele fez também, mas a primeira, ele teve essa mudança de take aí, que eu não quero, tá? Você poderia fazer, tendo essa mudança de take, ó, tá vendo? Pum, mudou o take, eu não quero isso. E na segunda ele fez sem a mudança de take, mas também ele meio que construiu ali um lugar do nada aqui, ó. Mas dá para fazer, dá para utilizar assim, beleza? Minha recomendação, quer fazer dessa mesma forma que eu fiz, seguindo a cena, seguindo a câmera, que seja uma câmera única, você precisa estar apto aí a gastar um pouquinho de crédito, tá? Ou então, se você quer fazer uma cena épica, mas não precisa ser cena contínua, aí fica muito mais fácil, você consegue utilizar o VO3, você não precisa pôr o frame final, e aí fica muito mais tranquilo, é só você juntar ali cenas que fazem sentido. Por exemplo, eu poderia simplesmente
fazer aqui, ela mostrando o vilarejo apenas, né? E aí entra outra cena mostrando o pôster, mostrando o bar. Aí depois entra outra cena mostrando o foragido ali tomando um drink dentro do bar. Então dessa forma eu conseguiria utilizar o VO3 e não gastaria muito crédito, beleza? Eu quis fazer da forma mais complexa possível. Estou tentando passar isso para vocês aqui, mas que fique claro essa questão, que para manter a câmera em consistência ali, em câmera única, tem um pouquinho de erro, tem um pouquinho de dor de cabeça, beleza? Pessoal, aí a gente entra para o nosso passo 5, que simplesmente baixamos os nossos vídeos, colocamos o nome lá como vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Vou entrar aqui na minha pastinha, então tá lá, ó, cena 1, cena 2 vídeo, cena 3 vídeo. Renomeia todos os vídeos que você fez o download ali para ficar muito mais fácil agora na hora da edição, beleza? Então, simplesmente nós precisamos agora, né, no meu caso aqui, criar os efeitos sonoros, pois como eu falei, já é redundante, chato, mas o VO2 ele não faz o efeito sonoro, só o VO3. Beleza, Bergamo, o que você faz agora? Simplesmente subimos as nossas cenas aqui, ó, todas as cenas aqui no nosso CapCut, né? E colocamos um maisinho aí, ele já vai puxar todas as nossas cenas aqui, ó, de forma contínua, tá vendo? Então, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, cena 6, cena 7, tá? Ficou exatamente como eu pensei, como eu queria que ficasse, beleza? E aí eu pago o preço pelo efeito sonoro, mas coisas que a gente tem que fazer aí, caso você queira, né? Beleza, Bergamo, efeito sonoro. Galera, efeito sonoro, Eleven Labs, né? A melhor ferramenta aí do mercado, tanto para você fazer lip sync, fazer áudio, tudo que você queira aí. Eleven Labs é arrasadora, é fantástica a ferramenta. Inclusive, tá aqui, ó, efeitos sonoros. Você também, né, assinando o plano pago, você tem acesso a milhares de efeitos sonoros que já estão criados dentro da plataforma. Então eu simplesmente coloco aqui, por exemplo, águia, eagle, né, em inglês, e já vai me puxar os efeitos sonoros de águia, né? Então, ó, você vem aqui simplesmente... Entendeu, pessoal? Então, Eleven Labs, vou deixar o link embaixo aí também, com cupom de desconto aí para quem quiser conhecer a ferramenta, é fantástica. E aí, galera, é a criatividade, né? É você elaborar qual é o efeito sonoro que eu preciso aqui. Preciso da águia no começo de um vento, né? Vento forte ali, pois a gente está com a câmera em movimento, o cavalo passando, então todos os efeitos sonoros que você vai baixando aqui, né? Você vai fazendo o download aqui, ó, na setinha, simplesmente, ó, em MP3, por exemplo, já vai fazer o download, né? Cavalo, horse, né? Horse. Então, tudo sempre pesquisei em inglês, né? E aí você vai montando o seu efeito sonoro, beleza, pessoal? Isso não tem muito, né, o que eu ensinar para vocês. Aqui na Eleven Labs, caso você não encontre o efeito sonoro que você deseja, você pode também criar um prompt e ele vai criar o seu efeito sonoro. É claro, vai gastar créditos, né? Eu tenho aqui, ó, 140 mil e para mim criar um efeito sonoro gasta 200, tá? Esse vídeo vai ficar longo, eu espero de coração pelo menos um likezão aí, hein? Então se dedicando bacana aqui. Crie o efeito sonoro de uma conversa de bar. Agora a gente vem aqui, simplesmente dá o nosso prompt aqui e ele vai criar aqui 4 modelos aí pra gente poder estar utilizando, beleza? Trabalhoso, galera, trabalhoso, gasta crédito, mas eu quis fazer um vídeo mais trabalhado mesmo, tá? E aí ele vai criar para nós aí os efeitos, tá, pessoal? As conversas ali do ar, tá? Pra gente poder colocar de fundo aí, de background ali na nossa cena, beleza? Então, pessoal, com os seus efeitos sonoros, a música, né? Eu também gosto de criar minha música e dentro do meu curso lá eu também mostro como você pode criar suas trilhas sonoras, né? Uma masterclass exclusiva. E organizamos todos os nossos sons ali, né, pessoal? Todos os nossos áudios ali, o horse, a águia, a nossa música, tá? Você vai transformando aí o seu vídeo, né? Editando o seu vídeo aí, conforme você acha que fica bem bacana a questão do efeito sonoro, beleza? E aí, claro, você pode também trabalhar um pouquinho ali o ajuste, né, as cores, o contraste, tá, os filtros que tem aqui, tá, tirar um pouquinho da saturação para esse caso de faroeste, né. Então agora eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso vídeo aí completinho.
Bom, pessoal, esse foi o resultado. Espero que você tenha gostado da aula. Talvez pode ficar um pouquinho complexa, né? Eu quis mostrar para vocês bem avançado mesmo para quem tem aí dificuldade. Talvez assista de novo, saindo a atualização, principalmente do VO3, dando essa opção de start frame para frame final. Vai ser fantástico e eu trago novidades sempre aqui para o canal. Tanto aqui para o canal, quanto para minha área de membros lá, né? Dentro do nosso curso também tem aulas exclusivas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui embaixo do nosso curso completo, que também está mostrando como você monetiza canal, criar vídeos, criar filmes como esse na gringa, assim você consegue uma renda em dólar aí com canais monetizados fora do Brasil, beleza? Então, muito obrigado aí por esse tempo todo junto. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, mas espero que você destrave e consiga criar os seus vídeos, os seus teasers aí bem bacana. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.